Olá, boa noite. Hoje, dia 19 de novembro, o nosso segundo dia, o nosso segundo encontro com o webinário sobre a Semana da Consciência Negra. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente, mais um dia. Vamos aguardar um pouco as pessoas entrarem, a nossa convidada de hoje entrar. Será uma noite também bastante produtiva, com bastante discussões. Isaías, seja muito bem-vindo. Vamos aguardar um pouco até que a nossa convidada entre e os outros convidados também. Viva Carvalho, está disponível no canal do YouTube, para que depois quem não pôde acompanhar hoje possa acompanhar. E também teremos o certificado. Amanhã, dia 20 de novembro, será o nosso último dia do encontro. E aí teremos as informações sobre o certificado, tá? Bem-vinda, Cris Paula, seja bem-vinda. Vamos aguardar mais um pouco. Gilvanete, também seja muito bem-vinda. Estamos aguardando a nossa convidada de hoje. O tema será sobre a Lei 10.639, que fala sobre a obrigação... nossa convidada já entrou. Que fala sobre a obrigação do ensino da cultura afro nas escolas. Então, a gente vai iniciar hoje com a Letícia Carvalho e depois teremos a participação da Vatuzzi Santiago. Vamos começar com a Letícia. Convidada. Só um momento. Daremos início. Quem for entrando, vai deixando o nome, o lugar de onde está falando, pode deixar comentários, perguntas, que a gente vai respondendo na medida do possível. Esperar a conexão e a gente inicia. Vamos tentar novamente fazer a conexão. Vamos aguardar a conexão. Agora acho que deu certo. Boa noite. Deu sim. Já estamos conseguindo visualizar. Boa noite, a Letícia Carvalho. Seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. É um prazer tê-la conosco. E hoje, no segundo dia, é um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre o ensino afro dentro da grade curricular. E é um tema muito importante. Onde tivemos a abertura, a presença com a Tainá Janaína, a Janira Sodré. Foi uma discussão muito produtiva. O vídeo, como eu falei anteriormente, está disponível no Instagram e também no canal do YouTube. Teremos certificado no final do encontro, mas o mais importante é que essas reflexões possam mudar, possam contribuir para que haja uma mudança na maneira como que o educador trata as crianças e como trabalhar esse tema. Vamos dar início com a nossa convidada. Eu vou deixar que ela se apresente, fala um pouco do seu trabalho, da sua formação, para que quem não te conhece possa te conhecer, Letícia. Ok, boa noite. Eu sou a Letícia, sou professora, pedagoga, e atualmente eu trabalho na rede municipal de Goiânia. Trabalho em CEMEI, trabalho com educação infantil e atualmente estou na educação infantil, Porém, eu quero trazer na fala algumas experiências passadas que eu tive em escolas. É um pouco da minha prática. Eu quero falar dessa lei, fazer um breve histórico, uma breve situada,
e depois trazer mesmo essa questão da experiência, da minha prática no ensino fundamental, né? No trabalho com as crianças ali nas séries iniciais. Porque muito se fala na formação do professor em si, né? E, na verdade, é aí uma via de mão dupla quando se trata do ensino, quando se trata do trabalho efetivo com essa lei. Porque, na verdade, tanto os profissionais da área da educação, quanto os alunos, né, estão aí seguindo nesse processo de formação mesmo, de busca, para que realmente façam um trabalho produtivo e eficiente, que realmente tenha o efeito necessário, né? Não resumindo a lei a estereótipos que a gente costuma ver com muita frequência nos ambientes escolares. Né? Sobretudo o que eu tenho visto no ensino fundamental. A lei 10.639, ela foi, na verdade, uma conquista de muita luta, né? Ela não foi algo que surgiu ou algo que foi colocado simplesmente porque acharam que nós merecíamos isso, né? Ela foi uma conquista através de lutas e brigas, né, do movimento negro, pressionando aí as autoridades políticas, pressionando o Estado, para que houvesse essa valorização e esse reconhecimento da cultura afro-brasileira na construção do nosso país. Visto que nós somos a maioria da população, né, no nosso país, e temos aí o nosso país construído aí sobre três pontos, que é a cultura europeia, a cultura indígena e a cultura africana, e só a cultura europeia é estudada, é enaltecida, é valorizada. A gente pode tirar, a partir das nossas experiências, da nossa formação educacional, quando eu relembro lá atrás, né, das minhas séries iniciais, as lembranças que eu tenho do quanto eu tinha que estudar exploradamente, repetidamente, o continente europeu e quanto essa cultura era super valorizada, né? Não só na grade curricular, mas também nas literaturas e nas representatividades, como a Janira bem colocou ontem. Então, essa lei surge em 96, né? E no ano de 2018 é feita uma alteração nessa lei, que surge a Lei 11.645, onde é inserido a cultura indígena também, Sim, como ponto, isso, como ponto, para que também seja estudado e valorizado e dado a ela o seu devido protagonismo, como de fato deve existir. Falar dessa lei, na verdade, isso. Falar dessa lei, na verdade, ela é algo que demanda muito tempo, porque mexe muitas estruturas, sobretudo essa questão do racismo, que é estrutural, né, que é organizado e que está aí no nosso dia a dia e que está aí no nosso meio 24 horas e que nós temos que estar o tempo inteiro atentos, né, porque na nossa prática como educadores não basta apenas não ser racista, como educadores e como seres humanos, não basta apenas ser racista, é preciso combater o racismo diariamente, é preciso ser antirracista, né, nas nossas práticas. E o que eu tenho percebido com relação a essa lei, atualmente nós percebemos assim, alguns avanços e alguns retrocessos, algumas coisas estagnadas aí. Avanços no sentido que hoje em dia ninguém pode falar mais, né, que não sabe, não conhece essa lei, nunca ouviu falar, né, não sabe, principalmente quem está na educação. Os profissionais da área de educação, né, que não sabem, que não ignoram, e que não existe hoje recursos, que não existe formações e nem materiais sobre esse assunto, né, visto que tem crescido o número de teses, de dissertações e de pensadores aí trabalhando e debatendo e discutindo esse assunto incansavelmente. Então, hoje em dia, nós temos várias possibilidades, que foi, na verdade, surgindo, porque a lei veio, ela foi aprovada, ela foi sancionada, e aí foi outra luta para poder, de fato, implementar, para de fato implementar
e para que realmente houvesse uma formação, para que houvesse um entendimento do que era essa lei primeiramente, como trabalhar isso, né? E muito se fez o movimento de culpar o professor, de culpar o educador por não saber, pela falta de formação, por não saber trabalhar, quando, na verdade, isso é realmente algo muito, muito mais cômodo, né? Você colocar a culpa apenas no educador. Quando você percebe o movimento de que, como que eu vou trabalhar isso? Como que eu vou ensinar algo que eu não recebi? Como que eu vou repassar, como eu vou ensinar algo que eu não aprendi, que não fez parte do meu processo educacional, do meu processo de construção como ser humano, do meu processo de construção, do meu processo de vida, né, de toda a minha formação. Ela entra em discussão e ela entra em conflito com vários valores e várias questões, né, desse profissional, porque ele vai para a universidade e lá ele não tem esse respaldo, ele não tem essa formação na grade, ele não tem esse acompanhamento, e quando sai, ele precisa trabalhar e ensinar isso. E muitas vezes isso vai sair dessa universidade de uma forma tropeçando, né? Vai sair tropeçando da universidade, chega nas escolas. O que acontece na maioria das vezes que eu presenciei é que a lei acaba sendo reduzida ao mês de novembro, né? Resumida ao mês de novembro. E a cultura afro-brasileira, ela se resume nas escolas apenas à capoeira, como eu estava bem até assistindo esses dias. Ela se resume à capoeira, à comida baiana e ao candomblé, né? Como se a cultura brasileira ela fosse apenas esses três pontos aí. E surgem esses estereótipos. Pega-se o professor de educação física, coloca para fazer uma capoeira. Aquele professor que geralmente tem uma formação, ou que se destaca, ou que tenta levar essa discussão para a escola, acaba sendo rotulado como aquele professor que fala sobre cultura negra. Não encrenqueiro, mas aquele professor que fala sobre a cultura negra. Então, qualquer coisa que surja nesse assunto é sempre aquela pessoa que vira ali a referência para tratar aquilo ali, né? E aí chega o mês de novembro, as pessoas começam a querer fazer eventos, entre aspas, desesperados atrás de intelectuais negros, de profissionais negros, de pessoas negras para poder falar sobre esses assuntos, quando na realidade é um assunto que precisa ser discutido e tratado diariamente, o ano inteiro. Principalmente essa questão da lei, que ela não é algo que você vai colocar no currículo como uma coisa específica. Né? Do mês de ela novembro. perpassa do ano isso, ela perpassa inteiro. E ela perpassa todas as disciplinas, né? Ela está presente em todas as disciplinas. E atualmente a gente consegue perceber, né, alguns avanços no sentido de que hoje alguns materiais didáticos já trazem algumas discussões, algumas temáticas, algumas representatividades, embora eu ainda tenho algumas objeções com relação a isso, porque esses livros, quando chegam para as escolas para serem escolhidos, eles já são pré-selecionados, né? Na verdade, nós não temos esse direito de escolha livre, como se coloca. Já vem uma seleção que já foi feita, e a partir dela é que a gente escolhe, seleciona os outros para que a gente trabalhe no decorrer do ano, assim como já aconteceu comigo em algumas vezes quando eu participei da escolha desses livros, quando trabalhava em escola. Né? E quando a gente coloca o olhar assim na realidade mesmo, eu vou falar da minha experiência como professora da educação, do ensino fundamental, eu sofri muitas frustrações como professora, nessa caminhada, desenvolvendo um trabalho voltado para essa conscientização. Porque a gente se depara com um sistema, uma estrutura racista muito forte e principalmente, né, muito voltado, muito apegado a questões religiosas, né? É um preconceito, um racismo muito apegado
embasado, né, nas questões religiosas, e é onde nós encontramos resistência para tratar determinados assuntos e para trazer determinados temas. Porque, como eu falei, a cultura afro-brasileira, trabalhada na lei, ela é vista nas escolas apenas como o candomblé. A professora vai falar de candomblé, vai dar aula de candomblé, né? Vai dar aula de capoeira, vai falar comida, é só comida baiana. Então, assim, resume a isso, né? Não trata da cultura afro-brasileira de uma forma histórica, fazendo um apanhado histórico, né, do continente africano, porque até isso foi retirado de nós, porque as pessoas sempre colocam o continente africano como um país, né? Resumia o continente africano como um país. Fosse um país e não dá a ela exatamente os devidos créditos, os devidos valores e a devida importância no processo de construção social, cultural, intelectual do nosso país. Você teria alguma pergunta? Eu quero só retomar e fazer essa discussão, e quem estiver assistindo, que tiver a formação em pedagogia, se quiser complementar, e foi falado ontem da grade curricular do professor, do pedagogo que trabalha com educação infantil, que se seria interessante ter essa disciplina para que eles saíssem mais preparados. E aí vem a questão também do currículo oculto, que é o que o aluno aprende e o que o professor ensina através do seu comportamento. Será que tendo uma grade no curso da pedagogia para trabalhar essa questão, iria de fato atingir essa pessoa que não tem esse preparo, que às vezes tem um pensamento racista, um problema com a aceitação? Porque a gente enfrenta esse tipo de resistência por professores que na maioria também são negros, mas que não se reconhecem como negros. Então é uma questão tão difícil de trabalhar, essa aceitação e trabalhar a questão cultural. Sim, porque quando se trata sobre cultura afro-brasileira, no nosso país, sobretudo essa lei, quando a gente vai trabalhar isso em sala de aula, isso está relacionado diretamente com a nossa própria história, né? A nossa história de vida, assim como eu falei, muitos professores não tiveram, muitos profissionais não tiveram essa formação, não tiveram esse conhecimento, não tiveram esses debates, essas reflexões, e não passaram pelo processo da descoberta da sua própria identidade mesmo, né? Por conta desse racismo que existe aí, esse racismo estrutural e organizado, que está em todas as esferas da nossa sociedade, que está o tempo todo nos oprimindo e colocando para nós, né, que nós temos que sempre negar tudo o que somos, né? Negar a nossa cultura, negar a nossa religião, negar a nossa aparência física, negar nosso cabelo, nossos traços, nosso modo de ser. Toda a herança ancestral que nós carregamos. Então, isso sempre foi negado a nós, né? Então, apenas pegar um professor que não teve esse trabalho nem para ele, como que ele vai ensinar algo que ele não viveu, que ele não aprendeu, que ele não sabe, que toca nele, né? Que são feridas que estão ali nele ainda. Algo que está latente naquele professor. Como um professor, ou qualquer que seja a pessoa, vai tratar de racismo, vai exercer uma prática antirracista, como uma pessoa vai enaltecer a cultura afro-brasileira se ela nem se reconhece como negra? Nem se reconhece. Se ela mesma nega a sua própria cultura, porque ela está ainda presa nas amarras aí dos ideais e das imposições coloniais que a gente tem ainda, né, na nossa sociedade. Muitas pessoas estão presas nesses resquícios, né, e estão aí oprimidas ainda por falta de consciência. Não de informação, mas por falta de consciência mesmo, e de lutar contra isso, e de lutar contra esse sistema, porque muitas vezes as pessoas se calam, cruzam os braços e são omissas quando vê isso passando na sua vista ali o tempo todo, né? Principalmente nas relações do dia a dia. Eu já presenciei vários casos
tristes mesmo, revoltantes, de situações entre educandos e educadores, muitas vezes educadores negros também. No trato com essa criança, eu vou falar da minha área, que é a educação infantil, né? Educação infantil e fundamental. Então, assim, eu já percebi muita diferença, né, no trato. Não é nem diferença, mas você percebe ali realmente assim escancarado, aquele racismo escancarado, porque as pessoas falam, o racismo velado, não, é racismo escancarado mesmo, porque as pessoas elas não se sentem nem um pouco intimidadas de praticar sua perversidade, né, racial ali, quando, naquele exemplo que você trouxe ontem mesmo da menina, quando a professora Janira coloca essa questão de que as crianças negras elas recebem menos atenção, elas recebem menos afeto, elas recebem menos aconchego, e eu já vi isso várias vezes, né? Na educação infantil, por exemplo, eu já presenciei casos de educadores terem resistência de dar banho numa criança negra, de não lavar o cabelo da criança, né? E às vezes eu fazia um movimento de observar, eu começava a observar aquele comportamento, observava um dia, observava dois e depois fazia interferência. Quando muitas vezes eu percebi o educador e dar banho na criança e voltar e falar, não lavei o cabelo dela não, porque vai demorar demais. Até dar banho, porque tem muito menino para dar banho, até dar banho no cabelo dela e pintar esse cabelo, vai demorar demais, a mãe vai chegar e a criança não vai estar arrumada ainda. Por se tratar de um cabelo crespo, né? Se tratar de uma criança que tinha um cabelo crespo diferente. Sendo que é um direito da criança. E ali você já tem um material riquíssimo para você trabalhar com essa criança, que são as diferenças, as peculiaridades, as particularidades físicas dela. Você trabalhar a autoestima daquela criança, porque foi quando eu comecei quando eu pensei, falei, não, eu vou sair da escola. Porque eu estava na escola e eu vi muita coisa difícil. Muita coisa difícil. Principalmente nessas reflexões, né? E nessas práticas de ser antirracista. Na maioria das vezes das instituições que eu trabalhei, eu não via outros profissionais com esse olhar. Então eu sofri muito com isso, porque realmente é difícil você lidar sozinha contra um sistema dentro de uma instituição, né, em que tem os profissionais ali fortemente munidos do seu racismo, enquanto você tenta ali sozinha combater, né? Se defender daquilo. Quando você tenta se defender daquilo, eu falei, eu vou começar do início então. Eu vou lá para a educação infantil. Então eu vou investir nessa criança pequena, nessa criança que está sendo formada. Né? Então eu saí da escola de ensino fundamental e fui para a educação infantil com esse intuito de trabalhar com as crianças a partir da fase inicial mesmo. E é onde você começa a construir essas relações, né, dela com ela. E principalmente quando se trata da afetividade, da autoestima e do empoderamento dessa criança, do preparo para essa criança, para ela aprender a se defender disso, né? Quando você trouxe antes uma reflexão de defesa, né, aliás, de proteção, e na verdade é de preparar, de você aprender, ensinar essa criança a se defender mesmo, né? Como a Janira colocou de uma forma muito positiva o exemplo da filha dela, né? Que ela já está ali no dia a dia dela combatendo essas ações. E é esse movimento que ele precisa ser feito, porque não basta você não ser racista, você precisa ser antirracista o tempo todo. Né? Você precisa falar, você precisa argumentar, você precisa questionar, você não pode se calar quando você vê alguma atitude que te incomoda e que mexe com você, que te agride. Né? Então, esse movimento que eu comecei a fazer. Eu quero só pontuar algumas coisas e a gente vai para a nossa segunda convidada. Nosso tempo é pouco, o assunto é tão interessante e passa muito rápido. Sobre a formação do professor. Concordo plenamente que na grade curricular ela deveria
trabalhar mais temas, preparar melhor o professor, isso realmente deixa a desejar. Mas a gente sabe que a graduação, ela não é suficiente para a formação do pedagogo, diante do que ele tem que enfrentar. Então, por isso, a necessidade constante da pesquisa, da procura, da informação, de fazer uma pós, de estudar, no intuito de mudar a sua prática, de enriquecer como pessoa, como ser humano, que lida com o ser humano. E não no intuito de título, de titularidade, de acréscimo salarial, que é claro que isso é interessante sim, mas o mais importante é mudar a prática com a criança. Professores são pessoas que trabalham com vidas. E se ele tem uma formação deficiente, uma formação carente, ele precisa pesquisar, porque ele vai deixar marcas nessa criança inocente. E essas marcas vão ficar para sempre. Nós tivemos relato da Tainá Janaína, que falou que até hoje ela lembra da fala da professora dela, lá da educação infantil. E a criança, ela lembra assim. Então, o professor ele tem sempre que pesquisar, que buscar. Ele erra, mas ele tem que corrigir o erro dele através da pesquisa, do estudo, porque a gente nunca sabe o bastante. Eu fiz uma enquete no meu canal, no Instagram, perguntando aos professores se eles trabalham de forma diferente com a criança branca e com a criança negra. Unânime, ninguém, não, imagina, trata todo mundo igual. E perguntei sobre o ambiente, como você decora o seu ambiente na sua sala de aula, no seu espaço, na sua instituição. Porque quem trabalha com educação infantil, alfabetização, o ensino fundamental, enfim, tem que ter um ambiente ali para receber aquela criança, para acolher. E como que você decora essa sala? As suas crianças se sentem representadas, porque na maioria das salas que a gente entra, os painéis, as chamadinhas, o enfeitinho de porta, são menininhos branquinhos, olhinhos claros. Nunca tem alguém que você realmente se sinta ali representado. Então, isso também seria uma forma de preconceito e que precisa ser quebrada. Você precisa representar a realidade ali da sua criança, para que ela se identifique na decoração da sala, nos livros, nas histórias que você vai contar, nos personagens que você vai trazer, num desenho que você leva para pintar. Então, tanto detalhe que a gente não para pensar, e por isso a importância da pesquisa, da discussão, que vai abrindo os nossos olhos. E de repente, no momento, você pensa assim, nossa, eu nunca fiz isso na minha sala, eu poderia fazer dessa forma diferente. E se você não pesquisar, não sair ali daquela visão única que tem que ser assim, engessada, você não cresce como ser humano, você não cresce como pessoa e você não ajuda as suas crianças a crescer. Então, eu gostaria que você falasse um pouco dessa representação que o professor tem que ter para que a criança se identifique ali naquele ambiente, que se sinta acolhida. Finalize sua fala, sua presença, para que a gente possa iniciar com a nossa segunda convidada. E esse espaço é seu, Letícia. Eu quero só voltar nesses pontos que você colocou. Quando fala da questão da formação do educador, né? Duas coisas podem acontecer aí, né? Se ele não recebe essa formação desde o início da vida acadêmica dele, né? Ele pode sair dali, cruzar os braços e ser omisso, né? E culpar a formação, eu não tive a formação, e se apoiar nisso como uma desculpa para realmente não exercer o papel que lhe cabe, principalmente se tratando desse tema, porque a Lei 10.639, ela não é uma questão de opinião, ou de você sentir o desejo ou não de trabalhar, ela é uma lei. Né? É uma lei. Ou então acontece outro movimento de você perceber que você realmente tem a necessidade e você vai buscar isso. Né? Você vai correr atrás disso de alguma forma. Através de pesquisas, livros ou de outras formações, que na maioria das vezes é o que acaba acontecendo. O professor termina ali aquela graduação, muitas vezes falha, né, incompleta, sim, e ele acaba, quando ele realmente quer desenvolver um trabalho, ele acaba buscando outras possibilidades
para ampliar ali a sua prática e a sua ação mesmo, né? Para ampliar o seu trato ali com o seu aluno, para ampliar a sua função de conscientizador, de formador, de mediador e de pessoa que incentiva e que vai ser aquela referência que de repente aquele aluno estava precisando, né? Ser aquela mão que aquele aluno realmente estava precisando. Falando dessa questão das salas de aula, eu queria só fazer um breve relato assim da época que eu trabalhei em escolas. Quando eu trabalhei em escolas, eu sempre gostava de desenvolver um projeto com os meus alunos, que era um projeto que chamava Quem Sou Eu? Era um projeto de discutir essa questão da identidade mesmo, né? Nas escolas municipais que eu trabalhei, a maioria das crianças das minhas turmas eram negras. A gente percebe isso, eu trabalho na região periférica, trabalho na região de periferia, e a maioria das crianças são negras, né? Isso não é novidade para ninguém, e a gente sabe muito bem disso e sabe muito bem o porquê. Então eu começava esse projeto assim, eu falava para eles, levava várias revistas diversas, até proposital, e pedia que cada aluno ali procurasse uma imagem de alguém que fosse parecido com ele. Recortasse, colasse, escrevesse alguma coisa, né? Que você buscasse a sua imagem naquela revista. E eles iam lá fazer aquilo com aquela euforia, né? Aquela confusão toda, aquela agitação, aquele monte de menino. E aí eles começavam a se assustar, né? E eu começava a perceber os incômodos que começavam a surgir ali. Os desconfortos que eu comecei a provocar neles. Porque alguns ficavam calados com vergonha de falar que não encontravam eles. A maioria das revistas que a gente vê aí, das mídias, né, dos meios de comunicação, a gente realmente não vê presença de negro, né, quando a gente fala de representatividade, onde a gente discute representatividade. Então levava para eles, muitos não conseguiam se encontrar, outros pegavam fotos realmente de pessoas brancas, que realmente não pareciam em nada com eles fisicamente, que não tinham os traços dele, né, cabelo, tudo, e colocavam, negro, não se reconhece como negro. E colocavam ali a foto daquela pessoa branca, porque ele tinha medo de colocar um negro e o colega rir, né, e o colega rotular ele. Quando viam um negro, eles passavam despercebido, fazia de conta que não estava vendo, né, e para realmente não se identificar com aquela pessoa que estava ali. E aí eu trazia essas discussões, a gente ia analisar cada cartaz que eles faziam, né, para eles, e por que tinha escolhido aquela imagem, por que aquela imagem parecia com você. Né, e aí eles iam falando, e a partir daí a gente iniciava essas discussões sobre representatividade, sobre autoestima, sobre identidade, e aí ia buscando, ia lá, até chegar nas questões de ancestralidade, nas questões culturais, e falar propriamente mesmo, assim, abertamente sobre o racismo, né? A gente iniciava a partir daí, desse ponto, porque era uma forma lúdica e que eles conseguiam entender, porque estava concreto, eles conseguiam parar e realmente perceber. E aí eu ia trazendo a partir daí outros questionamentos para eles, né, com relação a isso. Nós vivemos uma outra época que a gente trabalhou outro projeto, esse foi um projeto com um grupo de educadores e um grupo de artistas que nós desenvolvemos na Secretaria Municipal de Cultura. A gente levou o espetáculo, que o espetáculo na época chamava Xirê dos Encantados. Nós fizemos uma turnê com esse espetáculo em várias escolas municipais e trazendo essa discussão sobre o racismo, né? Era um espetáculo de dança e teatro que trazia essa reflexão do processo cultural histórico, do negro, né? Do povo negro, trazendo as provocações mesmo sobre o racismo, e no final a gente fazia uma oficina, uma vivência. Então a gente via reações diversas, né? Pessoas sair correndo, inclusive educadores sair correndo no meio da apresentação, educadores assim se benzendo, rezando. A gente se deparou com muita manifestação racista mesmo, né? Quando você coloca esse prato na mesa, você realmente conhece quem é quem. As pessoas, elas realmente mostram isso não fica escondido, isso é uma coisa que é muito forte e que é muito fácil e clara de ser percebida. Quando você fala essa questão das salas de aula, atualmente eu trabalho em educação infantil em CEMEI,
Eu sou uma professora, assim, que eu particularmente não sou muito adepta a essa questão de decorações de sala e tal. Embora seja necessário você promover um ambiente lúdico, alegre, alfabetizador. divertido, alfabetizador para a criança, principalmente na educação infantil. Então, eu coloco ali as imagens, os recursos, né, voltados para o desenvolvimento dela, para desenvolvendo aquelas habilidades. Na maioria das vezes, o que eu gosto de fazer, particularmente, eu gosto de colocar na sala, decorar a sala com o trabalho das crianças, né, com as obras delas. Cartazes confeccionados por elas, com a minha mediação, ou muitas vezes por elas mesmas, ou fotografias das crianças mesmo. E eu gosto também de me colocar na sala de aula para a criança como uma referência também, né? Porque eu não preciso apenas levar a imagem de pessoas negras para colocar na sala da minha criança, quando a professora dela já é uma mulher negra e que já pode ser e deve ser uma referência para ela, uma representação, né? Que já deve estar ali representando aquelas crianças negras que estão ali e que precisam de ter... precisam de voz e que precisam ter alguém para que ela se espelhe, né? Então, eu coloco muito dessa forma. Na minha sala de aula, eu gosto de colocar a criança como sujeito. Protagonista. Não só das atividades em si, mas como sujeito de toda a ambientação, de todos os recursos didáticos e pedagógicos que tem ali, né? Então, a minha sala, geralmente, ela não costuma ter um aspecto estético padronizado, né, dentro dos padrões que as pessoas falam. Porque eu gosto de trabalhar com o produto das crianças, com a produção das crianças, com o que elas produzem. E tá certa, porque aí a criança ela também se sente representada porque é o que ela fez. Se sente representada, o que ela fez. Sim. É muito fácil o professor chegar lá, fazer aqueles cartazes lindos e maravilhosos e pregar na parede e brigar com a criança para ela não... Tem alguém me ligando. Não rasgar. E ligar para a criança para ela não colocar a mão, não mexer, não rasgar, não arrancar, porque demorou, a professora fez de madrugada, ela gastou para fazer aquele cartaz, um cartaz que não representa, que não fala com ela, que não traz ela naquilo ali. E quando é uma obra que ela produziu, ela chega lá encantada, ela valoriza, ela não rasga, ela leva o pai para ver, ela se vê naquele material, aquilo tem a cara dela, tem a mão dela, ela tem sabe o trabalho, tem o teve, esforço, né? dela. Ela sabe Verdade. o trabalho que teve. E aí você já é motivo para também se trabalhar sobre isso com ela, né? Nós iremos dar continuidade com o mesmo tema, agora com a nossa segunda convidada. A Vatuzzi já está nos assistindo. É só você pedir para participar. E agora nós iremos entrar com a nossa segunda convidada. A Letícia agradece sua participação. Espero que a gente possa ter outros momentos com essa discussão. Agradecemos muito sua presença e as suas experiências. Tenho certeza que serviu como inspiração para muitos professores que estão assistindo e repensando a sua prática na hora de fazer a sua decoração e de valorizar o trabalho das crianças. Muito obrigada, Letícia. Eu que agradeço a oportunidade e eu quero deixar apenas essa reflexão de que esse trabalho ele aconteça durante todo o ano, né? Que as pessoas não lembrem de cultura afro-brasileira, de racismo, do povo negro, seja lá o que for, envolvendo essa temática apenas no mês de novembro, porque isso é desgastante, é maçante, é estereotipado. Não é isso que a lei prega, não é isso que nós queremos na efetivação da lei. Nós queremos um trabalho realmente de conscientização que aconteça durante todo o ano, durante todo o dia, no dia a dia de cada professor, de cada profissional. Obrigada. Vamos iniciar com a nossa segunda convidada, estamos aguardando a participação dela. Seja bem-vinda, Ironita Mota, é um prazer tê-la conosco. Alessandra, Paulinha, lá da Bahia. Amanhã teremos a presença da Ana Paula, falando sobre empoderamento. Alessandra, bem-vinda. Marli Neves também, seja muito bem-vinda.
Estamos aguardando agora a nossa segunda convidada. Só um momentinho. Só um momentinho que nós estamos fazendo a conexão. Quem estiver entrando, deixa o nome, pode deixar perguntas. Vatuzzi, você está me ouvindo? Me ouve? Ouço Sim, bem. sim, estamos te vendo, estamos te ouvindo. Seja muito bem-vinda, Vatuzzi. Obrigada, É um obrigada. prazer tê-la aqui conosco nesse encontro para acrescentar, para poder discutir, para poder provocar. E comece apresentando. Se apresente, fique à vontade. Então, a gente agradece poder estar discutindo o tema e mandar um beijo para a Letícia, que é uma querida, de uma representatividade enorme, artista, professora, alguém que vale sempre a pena ouvir. Agradecer o convite mesmo, a gente tem aí à disposição para estar conversando, dialogando sempre que possível e provocando sempre que possível. Acho que vale a pena essa troca e vale a pena a gente fazer isso, inclusive com um pouco mais de veemência, né? Talvez com menos passividade do que a gente tem feito até aqui. Então, eu sou Vatuzzi Santiago, sou Ialorixá, né? Famosa mãe de santo, panafricanista e historiadora. E estou nessa discussão, nesse debate racial e na construção de uma outra percepção de novos paradigmas através das questões étnico-raciais. Pode falar, tô te ouvindo. Ok, tá, porque teve um movimento, eu pensei que você não estava me ouvindo. Tô aqui tentando botar o celular no lugar. Vatuzzi, começa falando um pouco pra gente sobre a lei. A Letícia falou muito bem sobre essa lei, sobre essa luta que foi, essa conquista para que na grade curricular fosse inserido esse conteúdo. E como era o ensino antes dessa lei? Como que os professores viam essa cultura? Como que era tratado? Que imagem as crianças tinham da cultura negra? Antes que existisse essa lei, antes que existisse essa obrigação de trabalhar essa cultura numa visão de respeito. Professora, eu preciso adiantar que, assim, eu não tenho nenhum otimismo com relação à lei e nem a aplicabilidade até ao presente momento. Eu acho importante a gente... Houve avanços, que houve mudanças. Pode fazer um paralelo, sim, fica à vontade. Eu acredito que a gente precisa tratá-la óbvio, com a importância que ela tem, mas também com a deficiência que ela tem. Então, o que nós tínhamos até aqui era a falta do artifício legal, no caso da lei, do marco, né? Então, a gente entende que a lei, ela precede a prática, né? A lei está posta para que a prática seja modificada. No entanto, a lei, ela precisa de substância, ela precisa de recursos, condições de estabelecer. Então, a lei é de 2003, isso é muito importante lembrar, 2003. Quer dizer que nós estamos há quase 2 décadas com a Lei 10.639, e a aplicabilidade em sala de aula não passa ainda do estereótipo que a professora Letícia acaba de trazer para nós. Em sala de aula, dentro da escola, ela ainda não consegue ter a prática que a gente esperava. É óbvio que para o movimento negro, foi para o movimento negro um avanço, porque era uma demanda do movimento. Era essa coisa da necessidade do marco legal. No entanto, o racismo dá com uma mão e tira com a outra, né? Então, você tem a lei, e ela tá lá, tá impressa, tá bonita, mas, na prática, é impossível de ser aplicada. Impossível. Pelo menos ao pé da letra, no que a lei pede. A lei está falando de interdisciplinaridade. A gente está falando
de horizontalidade. Nós vamos parar um momento da sua matéria, sei lá, eu sou professora de história, então eu vou parar o meu conteúdo de história e agora eu vou tratar sobre questões de preto, de África, de afro-brasileiro. Não é disso que se trata. Nós estamos falando de fazer um diálogo, de encaixar, porque ao passo que existia, por exemplo, Idade Média na Europa, a África já existia, já estava funcionando e já tinha um modelo de governo e já tinha uma série de coisas que já estavam funcionando, inclusive muito antes da Europa, porque se as pessoas não sabem, é importante lembrar que a África existiu como povo, civilização, organização social muito antes da Europa. Então, a África estava funcionando. Mas o que estava funcionando em África enquanto a Europa era feudal? É esse o paralelo que a gente precisa levar para a sala de aula. Quando a gente vai falar de ciência na sala de aula, não é para parar a sua aula de ciência, de biologia, de física, de química, para discutir questões de pretos. É para fazer paralelo, é para discutir, por exemplo, que muito antes da Europa e da América, o povo africano já fazia toda movimentação de metal, já extraía metal da terra, já fazia esculturas enormes de metal e já tinha uma relação com a tecnologia que a Europa não tinha. Então, essa é a discussão que precisa ser travada em sala de aula e a gente ainda não conseguiu. O que, de um modo geral, tem, mesmo nas escolas que são referências nessas discussões, é um professor que geralmente é preto, que geralmente é preta, e fala, bem, vou pegar esse assunto. Aí tem um coordenador, uma coordenadora que fala assim, para o professor preto ou para a professora preta, vem cá, você que é boa nessas coisas, às vezes ela nunca ouviu falar, mas como ela é preta, aí a diretora, a coordenadora já pensa, ela deve entender dessas coisas. Tipo, como se fosse um gene que já vem com as informações, é o chip. Você é preto, você já tem as informações. Já sabe tudo. E aí, você chega na escola e vai falar, aí a diretora, a coordenadora não entende absolutamente nada daquilo e fala assim, não, vem cá, eu vou chamar a professora responsável pelo projeto. Aí lá vem aquela professora preta que ficou sobrecarregada, porque além das aulas dela, da organização que ela já tinha que estabelecer, ela teve que pegar mais um projeto que não tem ajuda de ninguém, que não tem colaboração da coordenação ou da direção e que ela precisa fazer um milagre para fazer aquilo funcionar. Então, a lei não ficou só capenga, a lei virou um biscoito. É como se fizesse para agradar a lei, ao Estado, à secretaria, mas não para efetivar a compreensão de África pré-colonização, África diaspórica e a construção da cultura afro-brasileira, entendeu? Acaba que nós ficamos com esta coisa capenga. Então, quando eu digo que eu não tenho otimismo, eu estou dizendo disso. Assim, nós não temos ainda condição de dizer a lei está efetivada e ela funciona. E a aplicabilidade dela está posta e está bem longe disso, inclusive. Até porque a gente não pode tratar a sala de aula como se ela fosse a redenção, né? Ou o professor redentor. Então, não adianta também você ter um projeto muito bom de estudo de história da África e cultura brasileira na escola e as práticas no extra-sala, né? Continuarem com práticas racistas e práticas que reforçam todo o conceito racial ou a hierarquia racial da sociedade. Você acredita que um modo de poder trabalhar melhor esses conteúdos seria inserir na grade curricular da formação do curso de pedagogia, para que o professor tivesse melhor preparo? Professora, é pouco ainda, né? É pouco. Quando a gente fala de inserir no curso, a gente já fica tenso, né? Porque as pessoas querem inserir tanta coisa no curso que
Porque eu já fico pensando que o pedagogo vai ficar na universidade 25 anos, sabe? Não vai conseguir sair de lá. E ainda não sai capacitado. O povo quer colocar o coitado do pedagogo com toda a matéria sobre... Não, tem que dar educação sexual, não tem que dar educação étnico-racial, não tem que dar educação econômica, não tem que dar educação de trânsito, direitos humanos. É muita informação que não vai caber na sala de aula. A universidade, a lógica da educação, independente de inserir ou não a pauta, a lógica da educação brasileira já é uma lógica branca. O modelo que nós adotamos foi um modelo positivista, foi o modelo europeu, foi o modelo que nós adotamos. E aí, é como se a gente pegasse e pintasse isso de preto. Isso não resolve. O que resolve é a gente repensar valores civilizacionais. Tem um cara que eu gosto muito, e quem quiser discutir relações raciais de maneira séria, precisa conhecer esse cara, que chama Sheikh Anta Diop. Ele vai discutir o que são berços civilizacionais. O que difere a África da Europa? O que aconteceu? Como que é a formação desses dois berços civilizacionais e fez com que eles fossem tão diferentes. E aí, o resultado, quer dizer, a prática da sala de aula hoje é o espelho do modelo civilizacional que nós escolhemos. Então, mudar a lógica civilizacional é o único meio que nós temos para mudar a lógica estrutural de raça no Brasil. Então, quando a gente fala assim, o professor preto não consegue falar de raça, o professor preto não consegue entender de raça. Gente, o professor preto foi criado na estrutura racial que nem o professor branco. É a mesma estrutura. O fato dele sentir dor com relação a ela não faz com que ele tenha que aprender ou sentir ou perceber coisas que não estão postas materialmente, né? Ou que eles não consigam alcançar intelectualmente, porque sozinho isso não vai acontecer. Então é um processo que precisa ser construído e a lei, nesse sentido, ela deu esse pontapé, esse gostinho, sabe, do que pode ser. Eu acho que esse é o maior benefício da lei até aqui. É o gostinho do como pode ser. O que a gente pode vir a fazer. Nós não fizemos ainda. Infelizmente, nesses 17 anos, se eu não me engano, de lei, ainda ela foi sancionada não no governo Lula. Nosso foco não é política, né, mas foi sancionada no governo do Lula. E nesse governo atual não houve crescimento. Não houve crescimento, não houve discussões, não houve nada em relação. Nem comentamos o porquê, né? Não, e assim, quando a gente fala, a gente não consegue, a gente não está discutindo política, nós estamos discutindo política, nós não estamos discutindo política partidária, mas nós estamos discutindo política, porque existe um viés, independente da questão partidária, existe um viés da educação política educacional, que cada grupo político partidário escolheu. E aí, eu tenho dezenas de críticas ao governo Lula-Dilma, principalmente no que se refere a questões raciais, mas não podemos deixar de dizer que nesses governos, essas pautas, elas minimamente, que também não adianta a gente querer tratar isso como se tivesse sido o pulo do gato, que não foi, mas tanto não foi que foi possível retroceder, né? Então, minimamente foram nesses governos que o movimento preto, o movimento negro brasileiro, consegue inserir pautas que já eram, assim, antigas para o movimento. Que a questão, por exemplo, do Estatuto da Igualdade Racial, cotas raciais e outras coisas que foram nessa Lei 10.639. Então, que foram inseridas e discutidas e construídas a muitas mãos. Então, assim, a gente deve muito às pessoas que vieram do movimento negro dos anos 70, 80, que construíram essas coisas para que chegasse ali no começo dos anos 2000 e a gente conseguisse inserir como lei. No entanto, essas leis, elas ainda...
Essas leis, elas ainda não são suficientes porque a gente não subsidia a lei. Ok, estudo história da África, cultura afro-brasileira é obrigatório? É. Quem vigia? Quem cobra? Quem que diz ao professor, ao diretor, ao coordenador? Quem que cobra desse diretor, que é óbvio que é o gestor, é quem precisa se responsabilizar, quem cobra desse diretor a não prática da lei? Alguém vai ter que fazer isso. Então, eu posso te dar uma lei, uso de cinto de segurança. Nós que somos mulheres que já estamos começando a ter cabelo branco, a gente lembra de quando as pessoas não usavam cinto de segurança. Sim. Você se lembra disso? Capacete. Para todo lado. Era super tranquilo e todo mundo sacudindo para todo lado sem nenhum problema. Essas pessoas relutaram de usar cinto quando começou a lei. E o que o governo fez? Exigiu. Foi para a rua, fez uma campanha no que se refere à educação, né? E aí, a partir dali, você já foi ensinado, você já foi esclarecido, agora você vai ser cobrado. E aí, agora as pessoas dificilmente elas arriscam sair sem cinto de segurança. E hoje as pessoas sabem que o cinto de segurança, ele tem a ver com o processo mesmo de manter a vida. E a lei 10.639? Eles sabem, as pessoas sabem que a não aplicabilidade dessa lei resulta na manutenção de um sistema que mata, que coloca que mantém esse genocídio em curso. As pessoas sabem disso? Pelo contrário, as pessoas cada vez mais discutem que o racismo é mimimi, que não existe, que o Brasil não é um país racista e que a lei é um despautério porque dá ao professor obrigações a mais do que ele já tem. Então, nós estamos no meio de um limbo, porque você tem a lei, é obrigatório, mas é facultativo, porque ninguém cobra. Nós temos aí uma fala da Letícia falando sobre o BNCC, que cobra e ainda está sendo, né? Esse ano foi muito complicado, até por conta das aulas remotas. Nós estamos num ano atípico, mas nós temos a BNCC, que ela prevê, né, também a questão do conteúdo que deve ser trabalhado. Ela prevê. Estamos em sala de aula há quanto tempo? Quantas pessoas, quantas escolas, quantas coordenações ou gestões a gente conhece que foi advertida pela não prática da lei? Então não pode ser então eles não cobram. Eles instruem. Nós temos um trabalho de coordenação, direcionam. De gestão. É verdade, é bem complicado. Então eles direcionam. O currículo exige e a BNCC também. Os comentários. Então nós temos uma discrepância entre o que é legal e o que é real. Então, na legalidade, na lei, de fato existe. Na prática, é facultativo. Você pode fazer ou não. E eu entendo que o professor precisa ter autonomia em sala de aula. Eu sou muito adepta disso. Eu acho que o professor, dentro de sala de aula, ele precisa poder dizer, se colocar sem medo, né? Inclusive essas ondas que estão aí chegando de uma galera que acha que o professor precisa ser vigiado, filmado. Isso é um absurdo, isso é um despautério. O professor precisa poder discutir as suas práticas. Não existe discurso neutro, sabe? Professor discute política porque política é parte da vida. Nós não estamos falando de política partidária, nós estamos falando de política. Né? Existem muitas coisas aí no meio. Agora, no que se refere à lei, esse professor precisa estar ciente da importância dele. Esse professor precisa estar ciente da importância desse papel que ele vai exercer nesse momento, que é o de modificar a sociedade. E muitas vezes, e aí nós podemos discutir isso por uma série de viés, uma série de fatores, por exemplo,
Uma pessoa tão mal remunerada talvez não entenda o tamanho do seu trabalho. Uma pessoa que entra em sala de aula ou que seja venha para executar o seu ofício sem com o mínimo, porque é isso que o professor da rede pública tem, o mínimo, ele pode não entender a importância do seu ofício. Nós estamos ainda numa onda de entender a importância do professor. Aí dá a esse professor o papel de transformação da sociedade no que se refere à questão racial, que é basilar na estrutura racial, na estrutura brasileira, que é a construção, que é sólido na estrutura brasileira, nem é justo. Ele sozinho não. É muita responsabilidade. É um trabalho muito difícil. Um peso muito grande só para o professor carregar nas costas. E só para a escola também, né? Mas se não for no meio da educação, em que espaço que a gente vai ter de discutir? Se não for numa sala de aula, como que a criança ela vai ter acesso a essa informação? Qual outro espaço a criança tem? Professora, eu entendo, e eu entendo que para muitos estudantes, assim, para muitas crianças, para muitos jovens e adolescentes, o único locus de conhecimento que eles acessam é a sala de aula. Eu entendo isso. No entanto, nós estamos falando que nós temos uma estrutura social que não foi montada só através da educação, sabe? Não foi só através da educação que estruturou o racismo brasileiro. A educação foi e ainda é um importante espaço de manutenção desses poderes. Mas a gente tem que entender que outras frentes foram responsáveis por isso. A economia, a economia muito, a religião muito. Então, esses espaços, eles também precisam ser responsáveis. Esses espaços também precisam ser cobrados. Eu não posso aceitar que segmento A ou B religioso detone as religiões de matriz africana em TV aberta e não seja cobrado por isso. Porque não adianta eu discutir em sala de aula a Lei 10.639 se eu não posso falar de candomblé. Mas quando eu discuto, por exemplo, cruzadas ou o processo de colonização das Américas, é basicamente uma discussão sobre a Igreja Católica. Entendeu? Então, sim, eu preciso, enquanto professora, de suporte que está fora da sala de aula também. E quem vai fazer isso? Quem tem que fazer isso é o Estado. O Estado, quando lá na Conferência de Durban, que reconhece que o Brasil é um país racista e que precisa tomar medidas e se compromete em tomar medidas que modificam esses paradigmas e modificam essa estrutura, ele precisa também dar subsídio para isso. E dentre um monte de outras coisas, é preciso cobrar, por exemplo, dessas igrejas que são enormes e que estão muitas, em número muito grande nas periferias, a posição delas diante da questão racial. Porque nos Estados Unidos, um dos grandes nomes pretos de referência de luta preta nos Estados Unidos, que é Martin Luther King, era cristão. Então, é possível fazer a discussão racial, inclusive dentro dos espaços cristãos. Agora, por que não faz? Por que eles ainda relacionam aos demônios cristãos as referências afro-brasileiras? Aí é que tá. Aí é que o governo entra e fala, não, isso você não pode fazer. Mas como que eu vou lá na minha sala de aula, só euzinha, sozinha, com uma coordenação que não entende, com uma direção que não entende, com uma escola inteira, boa parte dela cristã, dizer, olha, deixa eu te falar, não existe demônio no candomblé. Porque demônio é uma construção judaico-cristã. Entende? Então, eu entendo que a escola ela tem obrigatoriedade, a sala de aula tem obrigatoriedade, a professora tem, e a escola é importantíssima nesse processo. Mas sozinha não dá. Eu quero falar com você sobre um tópico que você tocou. A escola pública, ela é laica, ela tem que ser desvinculada de religião. Mas a gente sabe das dificuldades. E principalmente quando a gente tem que tratar questões relacionadas ao candomblé. Ainda existe muito preconceito.
É possível se falar do cristianismo, mas não há espaço para o candomblé. É um momento de você falar para a gente, esclarecer, trazer essa informação, principalmente porque nós temos muitos professores, educadores que estão nos assistindo. Essa sua fala que antecede foi muito esclarecedora, essa questão do demônio, do mal, e por que as pessoas associam tanto o candomblé a tanta coisa ruim, tem tanta discriminação. Então, nessa construção racial que o Brasil está posto, tudo que vem da lógica negra, que descende de pretos, ficou demonizado. Então, o cabelo é ruim, então a religião é do mal, é tipo magia negra, né? Essa expressão é muito forte, magia negra. Então, antes de mais nada, é dizer que toda manifestação cultural preta está demonizada. Mas o candomblé, porque está posto como religião, ele entra nesse meandro que é tão íntimo para o povo brasileiro, que é essa construção da religiosidade. Dentro do currículo, você, quando discute, já citei aqui a questão das cruzadas, e a gente discute boa parte ali da Europa, feudal, Idade Média, colonização das Américas. Nesse pedaço todo, não tem como tratar, discutir sem falar da Igreja Católica, do papel que ela teve, inclusive do processo da escravidão, né, como a Igreja Católica foi determinante para trazer a lógica escravista e dar a ela uma conotação religiosa, porque a partir do momento que pretos não tinham alma, eles podiam ser escravizados, não só podiam, eles deveriam ser escravizados, porque eles estavam expurgando o mal que eles eram. Então, você discute o cristianismo com tranquilidade, porque tem um senso comum que foi construído, gente. Não naturalizem isso. Isso foi construído intencionalmente, porque essa é a manutenção do poder. E aí não dá para falar mais disso. As pessoas falam assim, mas é natural. Não, não é natural. Natural é nascer com o dedo na mão. É da ordem da biologia. Isso é social, é construção social. E ela tem intencionalidade, que é o poder, a manutenção do poder. Então, você trata com tranquilidade em sala de aula tudo que se refere à questão do cristianismo. Quando você faz qualquer intervenção que você fale de religião de matriz africana, e aí algumas outras também, mas principalmente a religião de matriz africana, aí você arruma um problema com a professora, com o estudante, com o pai, aquela mãe que nunca foi na escola, nunca discutiu sala de aula, mas aí você está ensinando macumba ao filho. Porque a partir daquele momento, a discussão já não é mais política, é religiosa. E não é real. Não. Quando eu trato o candomblé em sala de aula, eu estou falando da resposta de um povo, ou da reconstrução religiosa, cultural de um povo na diáspora. E candomblé como... Eu não falei nada disso. Eu só disse que um povo em diáspora, ou um povo no sentido de povo único preto, né, mas entendendo a diversidade desses povos, se reconstrói culturalmente dentro do Brasil, nas Américas, nas Antilhas, se reconstrói ali, e aí você reconstrói o jeito de comer, o jeito de vestir, o jeito de falar e também o jeito de rezar. Mas não pode. Aí já não pode. Rezar não pode, porque esse povo está ensinando macumba em sala de aula. É uma limitação que agora na nossa sala de aula a gente tem que lidar com o resquício disso. Mas que entre os poderosos existe uma intencionalidade e ela precisa ser discutida, inclusive nos espaços de poder. A sua imagem ficou um pouco difícil de poder, mas acho que a gente conseguiu ver ouvir a sua voz. Teve um probleminha na imagem. Já estou aqui de novo? Tá.
A discussão está sendo ótima, só que o nosso tempo está quase terminando. Eu gostaria que, antes de finalizar, se você falasse também um pouco sobre a representatividade, principalmente na educação, como que a gente pode trabalhar esses valores para que a criança se veja representada. A Letícia deu exemplos maravilhosos, atividades que vale a pena a gente estar trazendo para a sala de aula. A representatividade não pode ser mais uma armadilha das muitas que o povo preto já caiu aqui nessa América. A Sata Shakur usa América com 3 Ks, fazendo referência à Ku Klux Klan. E eu gosto muito de falar disso, porque quando a gente pensa em América, a gente tem que pensar nessa construção racial que está sempre dando as cartas de tudo. Então, dentro da lógica que nós temos, a gente precisa entender que é um jogo de perde e ganha. E que essa representatividade, muitas vezes, ela é um buraco debaixo dos nossos pés. Por exemplo, a Pantera Negra, o filme, massa demais de ter um herói preto. É massa demais. Mas quem ganha dinheiro com isso? Quem que está enchendo suas burras? Quem vende roupa, vende filme, vende caneca, vende quem? Então essa representatividade ela é perigosa. A sala de aula é a mesma coisa. A imagem do professor preto ali na frente, ela só faz sentido se aquele professor preto conseguir fazer essa relação racial e dizer, olha, eu sei qual é o seu lugar de menino, menina preta nessa sociedade, porque eu fui menino e menina preta nessa sociedade. Agora, se você pega um professor preto, uma professora preta, que se coloca em sala de aula e reproduz discursos raciais hierárquicos, reproduz racismo em sala de aula, você tem um reforçar dessa estrutura racial. Então, professores e professoras pretas tem que pintar quadrinho com gente preta, tem que trazer história com gente preta, tem que levar os seus alunos para entender o que é a história preta e quem esteve antes. Porque é isso que constrói uma identidade racial. Se não for assim, não tem valor. Só a cara preta ali não serve. Essa professora, esse professor, infelizmente, porque queríamos nós não ter que jogar tanto peso numa pessoa, porque eu acho que nem é justo. Mas essa pessoa que se dispôs a fazer uma discussão de raça séria, ela precisa sair dali, daquela sala de aula, compreendendo que aqueles estudantes todos talvez não tenham uma outra oportunidade de ver um professor preto forte, potente, dizendo para essa criança também, você é forte e potente, você pode construir isso fora daqui, né? Quando você estiver na sua casa, você pode dizer aos seus pais, aos seus amigos, que eles são fortes e potentes. Isso é representatividade. É uma linha de conexão entre pessoas pretas, né? Dentro de um círculo preto. Só uma imagem preta, ela, infelizmente, até aqui tem rendido muito dinheiro, inclusive para os brancos. Muito boa a sua visão, muito boa essa discussão. Eu não tinha pensado nesse ângulo, do jeito que você fala. Aí me veio a imagem de vários artistas que estão aí na mídia, que são negros, mas que quando a gente fala, as pessoas pouco sabem, né, que são negros, porque às vezes eles também não se reconhecem como negros. Nós temos jogadores, artistas na área da música, mas eles também não se identificam como negros. Às vezes ele tá ali calado. Aquela imagem, ela fica muito forte, né? Nossa, um cantor preto potente pra caramba, canta vozeirão, música boa. E aí aquele cara fala em algum momento e aquilo dá um susto na gente, que você fala, ai meu Deus, e agora, né? O que eu faço com isso? Como é que eu digo para outras pessoas pretas que estão assistindo, não, ele tá maluco, isso aí não faz sentido. Essa semana no The Voice teve um negócio engraçado que foi uma menina indígena cantando e ela termina, ela foi escolhida no final, ganhou a batalha e tal, e ela faz uma fala dizendo, nós povos indígenas resistimos e tal. Aí o Carlinhos Brau faz uma intervenção assim, aqui nós precisamos falar de igualdade,
de pessoas que estão no mesmo patamar e discutir uma igualdade, e eu já fiquei assim super assustada. Aí o Lulu intervém assim, mas é importante dizer que o povo indígena... Aí eu falei, tá tudo trocado, nós estamos com muitos problemas para resolver. Então, professores e professoras, vocês são muito importantes. Nós somos referências para muitas crianças, muitos pais também, né? Porque às vezes aqueles pais não tiveram nenhuma referência de pessoa preta que foi graduada, que frequentou a universidade, né? Então, eu sou a primeira da minha família a entrar, fui a primeira da minha família a entrar na universidade. Então, eu não vi ninguém da minha família para ser uma referência de pessoa que tivesse estudado. Então, meus professores eram essa referência de como é uma pessoa que estudou, né? Nós não tínhamos isso. Na nossa época era ainda mais difícil entrar na universidade. E agora, quem está na sala de aula e para na frente e fala bem, eu sou um homem preto, sou uma mulher preta e eu tenho responsabilidade com essas pessoas, essa é uma representatividade que vale muito, muito a pena. Tomemos cuidado, é óbvio que nós vamos errar muito, estamos em construção também, não podemos ficar com o peso do mundo nas costas, mas tenhamos responsabilidade com essa fala, sabe? Que essa fala ela seja uma fala abrangente, positiva, né? E real, né? Que não construa também uma ideia de democracia racial que está posta há tanto tempo. É real. Nós estamos com genocídio em curso. O povo preto está morrendo no Brasil e no mundo, simples e unicamente por ser preto. E a gente precisa organizar as pessoas para que elas, e as pessoas pretas principalmente, para que elas se coloquem na vanguarda dessa luta e se coloquem, principalmente, se imponham como pessoas pretas e que entendam qual é o seu papel e sua responsabilidade com a geração futura. Que tenham voz, né? Que falem. Nós finalizamos nosso segundo encontro. Foi maravilhoso sua presença. Muito, muito importante. Provocou, acho que muita gente ficou assim pensando, né? Me provocou também. Agradeço imensamente sua participação. Amanhã teremos a Ana Paula, da Bahia, que vai falar sobre o empoderamento. E aí finalizamos a nossa semana. Eu gostaria só de deixar esse espaço para que você finalizasse da forma que você achar melhor. Professora, eu preciso dizer que pessoas como você e professora Letícia, que passaram por aqui, professora Janira, que se importam, são as pessoas que a gente precisa, sabe? Eu costumo brincar que pedagogia é para os nossos, né? A gente precisa poder, entre nós, né, se reconhecer enquanto povo, se perceber enquanto gente bonita, gente inteligente, gente que produz e dar espaço para que a gente continue produzindo e sendo, né? Então, eu quero agradecer a participação, me colocar à disposição, à sua disposição, que está sempre fazendo coisas, né? Que a gente possa construir junto, então, um espaço para o nosso povo que seja minimamente possível de viver, sabe? Que o nosso povo tenha condição de estar vivo e que a gente não passe tanto tempo pensando nos nossos alunos e filhos se eles vão durar mais um ano, né? Para quem é mãe de crianças pretas sabe do que eu estou falando. Então, que a gente possa estar vivo, né? E que a gente possa dar vida e voz às nossas pessoas. Obrigada e continuo à disposição de vocês para precisarem. Encerramos o nosso encontro. Muito obrigada, Vatuzzi.